Seja bem-vindo à nossa casa, a Casa da Mãe. Meu nome é Daiane, sou paroquiana da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, situada em Nazaré Paulista, e quero convidá-lo a entrar com a gente nessa jornada. Você já se imaginou o que faria se tivesse 350 anos de vida? Se fosse possível o ser humano viver 350 anos, o que você faria durante todo esse período? Existe um organismo vivo que tem quase 350 anos de vida. E nós estamos aqui para traçar um pouco dessa caminhada, para mostrar para vocês como foram esses 350 e como chegaremos lá, nesse ano jubilar. Como vai ser toda essa comemoração de 350 anos. Nós estamos falando de um corpo, de uma parte do corpo místico de Cristo, a nossa paróquia Nossa Senhora de Nazaré. E, é claro, não poderia ser diferente. Eu tinha que trazer aqui alguém que hoje é, além de nosso sustento, é o nosso guia na paróquia. O nosso padre, o pároco, Padre Alexandre. Padre, seja bem-vindo, a sua bênção. Muito obrigado, Deus abençoe. É uma alegria estar aqui. Deus com os seus jeitos, né? E seus métodos. Estamos aqui hoje para poder viver, partilhar um pouquinho, explicar um pouquinho, conversar um pouquinho, chamar todo mundo para celebrar conosco ou ter essa expectativa, né? De experimentar conosco essa celebração de 350 anos. Gente, é muito tempo, né, padre? 350 anos. É bastante coisa. É uma história que marca não só Nazaré de modo específico, que é a história da a nossa cidade de Nazaré, a nossa paróquia, mas marca a história do nosso país, não é? Nós temos 500 e alguns anos. Isso. E mais da metade, nós, Nazaré, já estamos aqui. A fé do povo de Nazaré já está viva e animada, não é? E é por isso que não é qualquer evento, não é qualquer coisa, mas é celebrar uma parte importante da história do Brasil, uma parte importante da história da nossa terra, a terra de Santa Cruz, e é por isso que nós precisamos fazer isso com muita alegria e com muito esmero, né? Padre, é sensacional. Às vezes eu fico imaginando, em tanto tempo, né, 350 anos, quantos eventos históricos aconteceram, não só no Brasil, mas no mundo, né? Quantas pessoas nasceram, quantas pessoas morreram, quantas pessoas chegaram ao céu. Sim. Ou não, né? Sim. E a gente que pensa para a eternidade, Deus que um dia 1000 anos, 1000 anos é um dia, mas para nós 350 anos é um tempo inimaginável. Só que a gente está diante disso, né? Nós fomos escolhidos para viver esses 350 anos, esse ano jubilar. Quando eu vim para Nazaré, quando eu comecei a minha caminhada cristã, eu não imaginei viver 350 anos. A gente não se tocava, né, que tinha tudo isso de história. Mas hoje a gente tem essa consciência, 350 anos. Mas vamos começar do fim para o começo. Certo. O senhor, Padre Alexandre, vamos começar. Como é que foi a sua caminhada cristã para chegar até aqui em Nazaré? É um caminho. Eu sou nordestino, eu sou de Juazeiro do Norte, a cidade do Padre Cícero. Do Padim. Se Deus quiser, logo o santo da igreja, se Deus quiser, está encaminhando o seu processo, né? Sim. Sou de 90, nasci em 90. Padre, eu me sinto velha! Eu sou de 90, mas comecei lá na paróquia de Nossa Senhora de Aparecida, no bairro João Cabral. Lá vivi por 7 anos praticamente a minha vida cristã. Fui batizado numa associação, ali também a Nossa Senhora Aparecida. A igreja ainda não tinha sido construída, e fiz minha primeira comunhão na primeira estrutura da igreja de Nossa Senhora. Hoje já não é mais a mesma,
já ampliou, cresceu. E aos 10 anos, então, vim para São Paulo. Aqui em São Paulo é que se deu, de fato, a minha vida cristã, né? Eu sou da paróquia de Cristo Ressuscitado em Franco da Rocha. A minha família se instalou ali, nós trabalhávamos com confecção para o Brás, né? Que sempre foi um braço em São Paulo de vendas de confecção. Então nós viemos, eu, minha mãe, meu irmão, meu pai ficou no Ceará, mas nós viemos para trabalhar e, na verdade, Deus trabalhou bastante em mim, na minha casa. Quando cheguei, então, comecei a participar da Capela de São José, ali onde eu participei como um grupo de jovens, fui catequista, auxiliava no canto, onde Deus foi tratando o grupo de oração, que não posso faltar, também de São José. E ali, então, nesses 5 anos dentro da comunidade de São José, é que Deus foi tratando comigo esse meu chamado à vida sacerdotal. Eu confesso que eu queria muito ser pai. Hoje sou numa outra proporção, né? Mas naquela época eu desejava muito ser pai. Mas quando Deus me chamou, eu não resisti. Eu disse, vamos, e fui. E assim foi acontecendo, né? Participava muito ativamente do grupo de oração Semente São José. E foi numa experiência de oração, em um encontro que antigamente se chamava Querigma, promovido pela Renovação, que foi todo o meu grupo de oração. E depois do momento da infusão, então, meu amigo Francisco, né, seu Francisco era o coordenador do grupo, jovem como eu também, éramos todos muito jovens, e ele disse, olha, eu tive uma visão, e eu via você padre e eu diácono. E eu disse, tá bom, então eu aceito. Então não foi uma grande experiência particular. Deus já me chamou do meio da comunidade mesmo. E não foi uma experiência sentimental, até porque meu coração, a minha vida já era toda para a igreja na minha adolescência. Então foi uma coisa, foi uma resposta, porque o meu coração já estava em Deus, então foi só uma resposta para legitimar que eu desejava seguir o caminho. Com 15 anos? Eu tinha 13. Meu Deus! Tinha 13 anos. Tinha 13 anos, a partir dos 13, então, eu fui fazendo um caminho de discernimento, onde, né? A Canção Nova, Aliança de Misericórdia, na época eram os javistas, que agora é salvistas. Então eu fui fazendo um caminho para entender um pouco o que Deus queria de mim, porque na verdade, o meu desejo era fazer a vontade de Deus. Deus foi conquistando meu coração para o sacerdócio, mas eu só queria fazer a vontade de Deus, entender o que era a vontade de Deus para mim. Eu tinha essa fome, esse desejo, porque eu já conhecia aquele texto de Romanos que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e eu queria isso. Eu queria me conformar e me conformar minha vida com a vontade de Deus. Então assim foi. Fiz a experiência com a Canção Nova, com a Aliança de Misericórdia, me encantei no meio do caminho com os franciscanos, assim, meu Deus, assim, eu lembro até hoje do Frei João, que foi o meu acompanhador, me encantei muito, muito mesmo. E tem várias histórias a respeito disso, da minha relação com São Francisco de Assis, mas pode ser para um outro dia. Mas quando eu fui tomar uma decisão, Deus então me ajudou muito a entender que eu precisava florir onde Ele me plantou. Então eu tomei a decisão pela diocese. Então entrei no seminário diocesano em 2009, no ano que era para o seminário diocesano fechar. Eu já estava casada. Tá vendo? Bom, que bom. Sua mãe casou, a Ana está aqui nos bastidores, e a mãe dela casou em 2009. Olha isso, O padre casou para a igreja, né? Entrou na igreja ali. Aí fiz meu propedêutico em Caieiras, na Vila Rosina, o seminário era lá. Então, depois ingressei nos anos seguintes em Campinas, onde é o seminário diocesano, né? O nosso seminário da Diocese de Bragança. E lá onde eu vivi, assim, Deus me triturou, me formou,
muitas coisas Deus foi gerando em meu coração, fazendo... foi um tempo muito bom. Meu tempo de seminário foi um tempo muito importante para mim. De fato, me formou como homem. Muita vontade de desistir no seminário? Várias. Tem várias histórias. Quando eu tinha... Porque o seminário para mim foi um tempo de também identidade, de tempo de formar minha identidade enquanto pessoa. Tirar do meio de uma realidade carismática, jogar numa realidade mais tradicional, chegar numa realidade que é Campinas. A PUC Campinas é um mundo. Então a minha cabeça, ela fez um grande assim... Eu não conseguia bater tudo isso na minha cabeça, né? Fazer uma vitamina de tudo isso. E a PUC Campinas é muito cientificista, né? Ela não deixa a religiosidade entrar. Não. Ela tem o termo de católica, mas tem muitas coisas complicadas, né? O modo de agir, o jeito de lidar, o modo de ensino. Então, acaba mesmo assim... Se você não tiver um pouco de fé estabelecida, você acaba sendo levado mesmo pela consciência até marxista que ainda se estabelece com muita força, né? E eu lembro de uma das vezes, assim, eu estava terminando a filosofia, juntei minha mala e disse, vou embora. Aí eu peguei o 332, que era o ônibus que ia da rodoviária para então o seminário. Aí cheguei, entrei no ônibus, pus meu fone de ouvido, fui lá pro fundo e disse, eu vou embora para casa. E uma senhora entrou assim no ônibus, o ônibus estava vazio. Ela entrou, passou a catraca, aí ela veio cantando no meio do ônibus e eu, ai meu Deus, o que isso vai dar? Eu já estava sentindo que alguma coisa ia acontecer ali comigo. De roupa normal, não tinha klezma, nada. Nada, não, imagina, não podíamos, como seminaristas não podíamos. Tava lá com a minha mochila, meu fone de ouvido, normal assim na realidade. E ela chegou, sentou do meu lado, moveu comigo assim e disse, você não adianta fugir, você precisa voltar. O Senhor te escolheu, você não pode fugir. Aí já cheio de lágrimas, dei o sinal, peguei o ônibus de volta, voltei, fui direto para a Capela do Santíssimo. E assim, essa cena aconteceu deste modo uma vez, mas muitas outras cenas, porque não é fácil a dimensão de formar uma identidade. A crise que eu tinha naquela época era ser pai de um povo. Isso para mim é muito sério. Ainda estou entendendo, depois de 8 anos de sacerdócio, essa paternidade, e cada vez mais lutando para melhorar esse entendimento e a vida e vivê-la, né? Mas era uma grande crise, porque eu sou de uma realidade familiar onde os meus pais eram separados, então tinha todo um problema com a imagem de autoridade, a dificuldade com a pessoa do pai. E quando Deus me chamou para isso, eu tinha dito a Deus, olha, eu não tenho condições, eu vou só até aqui. Mas aí quando chega no meio do processo, Deus começa então a forjar essa consciência de paternidade, né? E essa foi uma das muitas crises do caminho e que deu vontade de desistir, sem dúvida nenhuma. Desistir por conta dos estudos, desistir por conta das influências, das amizades, desistir por conta de não se sentir capaz de tudo isso. E diante de toda uma realidade espiritual, você vai vendo uma igreja ferida, com pessoas feridas, e você dizendo o que posso contribuir com tudo isso. Então, uma crise de entendimento da missão, do seu chamado. Mas olha, de todas essas crises, Deus se levantou e me fez chegar então aonde estou, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo, né? Eu não posso nem dizer, né? Mas graças a Deus. Padre, depois de ordenado não, aí chegou o tempo, Ordenei. Primeira paróquia Nazaré? Eu fiquei 6 meses em Bom Jesus dos Perdões. Não como pároco? Como vigário, fiquei com o padre Celso, que ainda é o pároco hoje lá. Uhum. Para mim foi um desafio quando eu cheguei, eu lembro até hoje, porque eu sempre fiz pastoral na realidade da Grande São Paulo. Caieiras, Morato, meia-noite você sai para comer lanche, ainda tá tudo aberto.
Então eu lembro da primeira noite, quando eu cheguei, deu 6h30, eu olhei pela porta, assim, pela janela para fora de Bom Jesus Perdões. Falei, meu Deus, não tinha um pé de gente na rua. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Ai, foi uma crise grande, porque acostumado com uma agitação terrível e frenética. E aí, Bom Jesus Perdões foi aquela antessala, porque Nazaré é um pouco mais devagar do que Bom Jesus Perdões, né? E aí fiquei lá 6 meses, aprendi bastante, entendi bastante como o povo daqui funcionava. E aí, então, pela providência divina, apareceu a oportunidade de Deus de vir para a paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. Eu ainda não sabia que era possível isso, de que estava abrindo essa oportunidade. E aí, então, eu fui participar eu era diretor espiritual da Renovação naquela época, e aí eu fui participar de um momento de oração. E as pessoas começaram a rezar por mim, dizendo que a Virgem de Nazaré estava me chamando para que eu pudesse, então, ela estava me chamando para cumprir a minha missão. Não, naquele dia eu acolhi, não entendia aquilo, né? Pensava que era só mais uma oração a Nossa Senhora no título de Nazaré. Mas dias depois eu estava num encontro da Libicom, quando recebi o telefonema do bispo, me pediu que eu fosse até ele. E aí então ele me falou, olha, Nazaré está precisando de você. Eles estão vivendo um tempo difícil e eles precisam de um padre animado. Ele falou assim. Então você vai para Nazaré. Na hora que o bispo falou, então caiu como uma luva. Eu lembrei da revelação e disse, olha, de fato, Nossa Senhora já estava preparando para que eu viesse para cá. A mãe ela não cuidou só do Senhor, ela cuidou de quem estava aqui. Isso foi em outubro de 2018. Aí eu fiquei então de outubro de 2018 até janeiro. Cheguei aqui dia 4 de janeiro com as minhas coisas, mas oficialmente pela documentação, pela missa de posse, dia 12 de janeiro. Dia 12 de janeiro, então eu cheguei oficialmente na vida da paróquia, né? A primeira pessoa que eu tive contato foi uma pessoa histórica aqui para nós da paróquia, que é o Julinho. O Julinho foi, me mostrou tudo, pegou todas as chaves, me levou à casa paroquial na época, e me levou, e nós então tivemos essa oportunidade de naquele dia começar a estreitar um pouco de relações, e ele me dizer um pouco de como era a realidade do povo de Nazaré. Padre, mas seja sincero, padre. Antes do senhor vir para cá, quando o senhor recebeu a notícia, vou para Nazaré, o que o senhor ouviu? Porque assim, a gente sabe que os seminaristas ouvem quando vem fazer ano, né? Ano pastoral. Ano pastoral. O que lhe falaram? Porque Nazaré precisava de um padre animado. Mas o que esse padre precisava? Desculpa aqui. Não, mas foi de fato assim, eu ouvi muitas coisas, né? Muitas coisas, mas eu sempre aprendi que eu não posso me levar pelo que falo, né? Inclusive até eu errei, porque o bispo me disse assim, eu não quero que você fale com o padre que estava aqui, né? Eu não quero que você vá lá, nem converse com ele, eu quero que você vá e faça a sua experiência. Mas não era uma ordem. Levanta um pouquinho o microfone. Não era uma ordem, era um conselho do bispo, né? Era um conselho, e aí eu entendi que... Tá bom. Tá bom. Aí eu pensei, rezei, falei, não, mas para salvaguardar a vida de irmandade sacerdotal, eu vou lá, né? Meu Deus, eu devia ter feito o que o bispo disse. Então, mas foi muito difícil, né? Mas foi uma conversa exigente. Entendi o coração do sacerdote que estava aqui. E depois, então, tive a oportunidade de experimentar e ver o que de fato o que me disseram era verdade ou não, né? Quando eu cheguei numa realidade bem viciada de muitas coisas e de muitas pessoas, inclusive do modo de lidar com o sacerdote. Eu tomei uma decisão que foi muito difícil, mas foi necessária, inclusive de esperar 1 ano para poder visitar a casa das famílias. Porque era uma das formas que o padre era aprisionado em ideias, em lados
em aqueles que tomam posse da igreja ou não, e foi a purificação disso foi dolorosa, né? Mas foi muito importante, porque o povo devagar também foi olhando para mim, e eu também tive a oportunidade de ir olhando para eles, e nós fomos então entendendo até que ponto o que estava ferido nessa relação pastor e ovelhas, como precisava fazer, o que precisava refazer. E além de tudo isso, foi um ano extremamente fecundo, que foi o ano de 2018, isso foi um ano extremamente fecundo aqui na realidade, porque foi um ano com retiro de casais, retiro de crianças, retiro de jovens, e a igreja nas primeiras 2 semanas foi uma loucura para mim, porque eu olhava aquela igreja vazia, não tinha ninguém, a primeira missa tinha 4 pessoas, então foi doloroso. Na posse estava cheio de pessoas de fora que vieram comigo, poucos nazarianos, mas quando fui rezar a primeira missa não tinha muita gente, né? Mas aí o Senhor me deu algumas estratégias, e uma delas foi a palavra. Ele me pediu eu sentia que eu devia muito gastar tempo com o povo nas homilias, no púlpito, na pregação. E o Senhor me dizia isso, né? Eu tenho você que está me vendo e diz assim, o Senhor como se fosse um amigo, eu trato meu Deus assim, né? Então eu falava com Deus, e eu sentia Deus me dizer isso, né? Que eu precisava gastar tempo, e era por meio deste lugar que as pessoas iriam então se aproximando. E assim foi. Semana a semana, quem é esse padre, quem é ele? Ele fala assim, ele fala desse jeito. E aí então as pessoas começaram a vir, e foi nesse modo, por meio da palavra, por meio da pregação, por meio de ficar na porta e cumprimentar as pessoas, que sempre foi uma coisa que eu sempre desejei, né? Quando seminarista eu pensava sobre isso. Eu preciso ter tempo pelo menos para olhar no meu povo e dizer boa noite, né? Então eu sempre fiz esse contrato comigo e com Deus, e foi uma das coisas que ganhou o povo nazariano, né? Pastor com cheiro de ovelha, né? De proximidade, assim. Padre, eu lembro de quando eu também me afastei da igreja, isso é normal, da igreja de Nazaré, né? E quando eu retornei para a igreja, o senhor já estava aqui há algum tempo, acredito que um pouco mais de 1 ano, quase 2, não sei. E já falei isso para o senhor, mas vou falar aqui para quem mais for ouvir, o que me ganhou para falar assim, não, eu preciso estar aqui. Sim, teve a questão da homilia, que eu também vou contar daqui a pouco uma outra coisa, mas foi quando eu confessei, porque o acolhimento de um padre é totalmente diferente. Você já chega, né, com pecado, você já chega daquela situação, você quer uma acolhida, não de alguém que passe a mão na sua cabeça, mas de que alguém entenda o seu sofrimento. Isso eu nunca tinha confessado daquela maneira, né? Foi muito diferente. Já tive padres que falaram, não, isso não é pecado, não, mas Deus te entende. Mas não, mas é diferente. É diferente quando o padre fala, não, realmente você pecou, mas eu te acolho. Também quando um dia o senhor falou para mim, olha, você não está na hora de trabalhar ainda, se recolhe, não é a sua hora. Na hora a gente fica brava, não sei, mas depois a gente fala, eu tenho que obedecer. Então, muitas coisas o Senhor realmente tem ensinado pra gente que tem essa vida de comunidade. E essa questão da homilia, eu lembro de uma vez que estava eu e o Maurício, a gente foi à missa, primeira missa que eu assisti, que o Senhor celebrou, e eu tava ali sentada, assistimos a missa, ouvi a homilia, aí no final da missa eu olhei pro Maurício e falei assim, olha a diferença de um padre que reza. Existem padres e padres que rezam. Ele falou, verdade. A gente também veio de uma realidade carismática, uma realidade de outras paróquias, assim, de todas as formas, né? E quando a gente chegou em Nazaré, a gente também teve o baque. Talvez não tanto quanto o senhor, mas também teve um baque. E posso confirmar que essa questão de homilia, e, claro, os frutos hoje dizem, né, a igreja cheia, não só na festa do Divino, nem só na festa de Nossa Senhora, a igreja cheia, e isso é muito bom.
Mas quando o senhor chegou aqui, não recebeu só uma igreja vazia, recebeu uma igreja precisando de muitas coisas, né? Com 340 anos de vida, 340 e pouquinhos, né? Mas precisando de muitas coisas. O que mais a igreja precisava, além do reavivamento espiritual? O que tinha de material ou só de relacionamento que precisou ser consertado assim de imediato? A luta, que é minha luta ainda até hoje, o que o povo de Nazaré precisava, que foi o meu grande desespero, foi acreditar de novo na vida comunitária. Nós somos uma cidade pequena, de 18 mil habitantes. Para quem não conhece Nazaré, está ouvindo esse podcast. E uma das coisas que é muito complicada é uma cidade pequena que todo mundo se conhece. Além disso, muitos parentes, então as pessoas se casam com pessoas muito próximas. Agora tem mudado um pouco, né? Essa ideia tem mudado um pouco, mas muita gente casa com primo, enfim, né? Essa realidade própria dessa história, desta terra. Mas eu cheguei num lugar onde as pessoas não acreditavam mais na vida comunitária. Por feridas? Por feridas. Por feridas históricas, por feridas com sacerdotes, por feridas com o povo entre si. Então, para mim foi um grande susto quando, nas primeiras reuniões, e aí fui colocando, então, apresentando uma das coisas que precisavam ir mudando e se acertando. E uma das frases que eu mais ouvi naqueles 2 primeiros anos é: se fulano, se aquele sobrenome, se aquela família estiver, então eu não estou. Então isso me assustou bastante, porque na realidade da Grande São Paulo, não tem muito tempo remorso. Então ninguém arreda o pé da vida comunitária e não tem tempo remorso. Então eles resolvem as dificuldades muito rápido. E aí eu cheguei com uma igreja cheia de remorsos, de pessoas que não sentavam no mesmo banco, ou pessoas que sentavam atrás e outras na frente. Não era nem por conta do lugar da igreja, mas porque não conseguiam se aturar. Então eu passei um tempo grande pregando sobre reconciliação, sobre arrependimento, sobre produzindo na vida da comunidade e, sobretudo, entre as capelas, a unidade. Então, um dos primeiros movimentos que aconteceu foi, quem é coordenador das capelas aqui, eles fazem comigo isso, é o nosso almoço mensal de reunião com os membros de coordenação de capela. Porque nossa cidade territorialmente é muito longe, distante uma capela da outra, mas era uma das formas de eles poderem ver as realidades, que cada uma das 11 capelas são totalmente diferentes uma da outra, mas também para eles poderem se ver, conversar, se ajustar, ter um entendimento de que nós somos uma paróquia. E esse foi o maior desafio. Hoje temos esse desafio, mas não tão quanto no começo. Era monstruoso, era uma coisa difícil. Chorei muitas vezes pedindo a Jesus assim uma estratégia de como lidar. Por quê? De repente vinha alguém dizendo: eu quero ajudar. Aí você apresentava o nome daquela pessoa para alguma realidade pastoral, e aí alguém dizia: não, mas fulano não pode, porque ela é filha de Beltrano, ela fez tatarano, e não sei o que das quantas, e não sei, usando esses termos chulos assim mesmo, para dizer: não, ela não é qualificada, né? E até sair desse lugar, até sair dos donos da igreja, tem sido um exercício exigente, né? Já cansei, já retomei o vigor, já comecei de novo, e enquanto estiver, esse vai ser um dos meus apostolados, lutar pela unidade, né? Então eu muitas vezes promovo situações onde nós precisamos estar juntos. Tem as assembleias, tem a nossa celebração anual. Esse ano, por algumas situações climáticas, a gente não pôde, mas
tem as nossas reuniões, tem as nossas celebrações. Então tento quanto mais juntar o povo, para que eles entendam que somos diferentes, somos. A igreja de Atos era assim, era uma igreja cheia de muitas personalidades, mas nós precisamos entender que estamos unidos pelo mesmo Cristo. Senão eu não conseguiria de modo nenhum viver igreja e apresentar ao povo isso também. Os discípulos não eram iguais, né, padre? Não. E aí nós vemos Jesus tendo que lidar com Judas, o Iscariotes, o traidor, Pedro, o teimoso, o turrão, e aí o João, um pouco mais melancólico, melindroso, né? Que precisa de um carinho. De um colo, que não pode falar alto com ele, né? Mas todos eles estavam reunidos, né? Todos eles estavam reunidos. Então, este foi e é uma das coisas que eu tenho mais lutado pela vida paroquial. Ainda falta muito, sim, falta muito, mas já não é mais como era antes. As comunidades, né, rurais têm se visitado nas novenas, né, eu acho isso muito bonito. Até as próprias pastorais, né, têm ido até as novenas das comunidades rurais. Eu já recebi convite para o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar lá, a Pascom vai estar lá, da comunidade São José. Mas eu acho isso tão gostoso de saber que a gente é querido e a gente pode servir. Sim. Lá nas comunidades, porque em muitos lugares a gente não conhece e jamais conheceria, né? É uma realidade mesmo, realmente muito diferente. E o bonito, né? Por conta do meu carisma particular, eu recebo muitos padres e recebo muitos seminaristas, né? Aqui em Nazaré. E muitos deles ficam espantados com essa realidade que tem se recuperado de um povo. Isso acontece muito nas capelas, né? De um povo que termina a missa e depois vai, faz um café, faz um lanche, conversa, joga a conversa fora e partilha um pouco. Ninguém vai embora bate pronto da missa, né? Sempre fica pro pós, né? Pro pós-missa, recebe aquele envio, mas começa a partilha ali, partilha um pouco da realidade da vida. E isso é uma das coisas recuperadas, graças a Deus que foram recuperadas nesse tempo, né? De um povo que gasta tempo com celebrar. E isso se dá por aquilo que o senhor sempre nos falou e aquilo que o senhor gosta muito, de viver em volta da mesa? A mesa. Eu achei essa terminologia muito interessante, de viver em volta da mesa, porque até na família a gente perdeu, né, padre? Sim. Para mim a mesa para mim é o lugar da revelação. É a revelação de Deus, é a nossa revelação, é a revelação do outro. A mesa é o lugar trinitário, né? Deus, eu e o outro. A mesa é um lugar que é capaz de mover, mudar, transformar alguém. A minha vida foi transformada pela mesa. Eu lembro quando a tia Laura... E assim, eu vim do Ceará muito novo, um adolescente. E um cearense quando veio, naquela época, hoje não é mais tanto assim, mas quando vinha do Ceará, veio com aquelas roupas todas coloridas, aquele rosarão no pescoço, falava de qualquer jeito, né? Essa era a minha realidade, não que seja de todo nordestino, né? Mas eu não sabia conviver em comunidade, apesar de ter uma família enorme, mas eu não sabia viver em comunidade, não sabia sentar à mesa. E eu lembro da tia Laura juntava os jovens, ela fazia comida na casa dela, ela fazia comida, punha a panela, aí o tio Wilson vinha com formação bíblica, e nós sentávamos na mesa na hora do almoço e ficávamos à tarde com eles. Então muitas coisas que aprendi, inclusive de pastoreio, vem desse berço do tio Wilson e da tia Laura. Comenta para o pessoal quem é tio Wilson e tia Laura. Tio Wilson e tia Laura são dois paroquianos, 2 membros ativos da renovação, lá na cidade de Franco da Rocha. Eles foram coordenadores paroquiais, coordenadores de ministério dentro da renovação. Eles ajudaram muito os primeiros, né? E eu estou falando aí de, meu Deus, quase 27 anos atrás, né? Quase isso. É isso. E conta a começa a contar. Então naquela época
os formadores, não é como é hoje a renovação, que tem todo um esquema de formativo, né? Mas muita coisa acontecia na mesa, no café, numa conversa. E foi assim que o tio Wilson e a tia Laura me ensinaram os jovens que participavam comigo também. Porque no fundo, nós estávamos reunidos porque todos nós tínhamos crise com a paternidade, a maternidade, a dificuldade familiar. E esses irmãos mais velhos nos adotavam, né, espiritualmente falando, e nos ensinavam. Então eles me ensinaram muito o valor da mesa. É a mesma tia Laura que o Padre Marcelo fala de vez em quando? Não, não é a mesma tia Laura. Apesar de terem tido contato, mas não é a mesma tia Laura. Entendi. Né? Não é a mesma. Mas eu tive o prazer também de poder colher partilhas, os ensinamentos da tia Laura, assim, do Padre Marcelo. Na hora que o senhor falou, eu falei, ai, será que é? Olha só! prazer, mas não foi. Entendi, padre. Então, aí o senhor chegou, pegou a paróquia, foi trabalhando a espiritualidade, trabalhando a comunidade, vivendo uma experiência de cidade rural que a gente sabe, oferta aquilo que colhe da terra. E que é uma cidade pobre, não é uma cidade rica, não. E que a paróquia também, embora seja lindíssima, não é uma paróquia rica. Eu posso ser polêmico? Vou ser polêmico. Deve. Tá bom. Quando eu cheguei, eu tive uma visita inesperada, assim, né? Eu não esperava aquilo, que foi do representante da loja maçônica da cidade. E eles vieram, assim, prestar devidos serviços para que a paróquia tivesse condições de se manter. Porque, de fato, antes de eu chegar, aliás, não antes de eu chegar, mas desde o Monsenhor Afonso, pelo que eu olho nos escritos do livro Tombo e também dos testemunhos dos sacerdotes, desde o Monsenhor Afonso, o povo de Nazaré contou muito com ajudas externas. Para a reforma de 50 foi assim, muita ajuda da Alemanha que veio para fazer o que é hoje, né? Alguns militares, alguns homens e mulheres de poder que puderam ajudar um pouco. E o povo sempre foi decidido dar fruto do que produzia, né? Tá aí a história da paçoca, tá aí a história do afogadão, que na verdade era a grande festa da unidade, né? Então eles vieram na tentativa de dar à paróquia uma forma de subsídio também, né? De mostrar, de dizer que iam fazer festas, iam isso para poder ajudar a manter a realidade. O meu conhecimento sobre igreja, a minha realidade espiritual não aceita esse tipo de acordo, né? Sobretudo com pessoas de outras religiões nesse sentido. Então eu não consegui, nós conversamos, eu não aceitei a ajuda da maçonaria, mas isso pesou bem, assim, os dois, até a pandemia, nós sofremos muito, porque o povo de Nazaré está aprendendo a ajudar, eles estão aprendendo a se envolver na ajuda, eles ajudam extremamente a festa do divino, mas até eu chegar, eles ajudavam a festa do divino por conta do festeiro. Quem é o festeiro? E desde que eu cheguei, eu sempre deixo as pessoas confusas com essa ideia do festeiro, porque são pessoas às vezes que eles nem conhecem quem são, para que as pessoas tenham essa ligação com a igreja, com o Divino Espírito Santo, e não de fato com a pessoa, pela pessoa, como estava acontecendo antes, como paga de favores, né? Então, assim, nós sofremos um pouco. Mas eu lembro do dia, depois que eu saí dessa conversa com esse representante da maçonaria, eu fui aos pés de Nossa Senhora de Nazaré, eu disse a ela, mãe, não deixe faltar, mas eu não vou fazer esses acordos com ninguém. E ela não deixa faltar. Não deixa. Era aos 42 do segundo tempo, às vezes da prorrogativa. Mas ela providencia. Então, nós estamos num tempo muito bonito, porque o povo tomou gosto. Eu tenho visto assim que o povo tem tomado gosto pela paróquia, tomado gosto pela nossa igreja, tomado gosto pela nossa fé. Então, eles têm ajudado muito.
Hoje quem mantém a igreja de fato não são os ricos da nossa cidade. Até por conta do modo que eu prego, muitos deles não ficaram na igreja. Mas quem mantém a nossa igreja são os pobres. Isso é lindo. Muito feliz por isso. Isso é lindo. Opa, padre, só para deixar claro para quem não conhece, né? E assim, depois vai questionar o que é. Ai, dizem que maçonaria não é religião, é filosofia. É só uma palavra sobre o que é maçonaria e o porquê não foi feito um acordo e por que a gente não pode fazer e nem ser maçom. Tá bom. A igreja, a palavra de Deus, a palavra de Jesus nos fala que nós não podemos trabalhar e nem ter relações com tudo aquilo que é oculto. A maçonaria é sim uma expressão religiosa que trabalha de modo oculto e que trabalha um para sustentar o outro, sempre envolvidos com dinheiro, né? Eles pregam dizendo que é caridade, mas na verdade não, né? O senhor da maçonaria é o dinheiro. E ele vai fazendo com que todo aquele que é maçom, ele vai vivendo um caminho, tem os 33 graus que a pessoa precisa alcançar de crescimento dentro da maçonaria, mas é um lugar onde as mulheres não podem, somente os homens podem experimentar isso. Tem os ritos internos e os rituais internos dele. Então, por ser algo oculto, a igreja, ela orienta, e a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos nos pactuar com nada oculto, porque o Senhor Jesus diz, né, tudo aquilo que é oculto virá clara, né? Tudo aquilo que está escondido será revelado. E Deus trabalha com a verdade, com a liberdade, né? E a maçonaria, ela vai sendo esse trabalho de escravidão, né, da posse, escravidão de uma titularidade. A pessoa faz tudo o que precisa fazer dentro da loja maçom para poder ser elevada, né, subir tanto com dinheiro, como de poder, como de visão. Bom, por esses e muitos outros motivos, eu disse alguns aqui que são mais baixos e mais simples para que todo mundo possa entender. É por isso que nós, cristãos católicos, não devemos compactuar com a maçonaria e nem participar da maçonaria, porque para participar precisa ser convidado. Então, diante de um convite, por favor, procure o seu pároco, né? Converse com o seu pároco. E se ele disser sim, procure um outro padre, para que você pode conversar até que você encontre a verdade sobre esta realidade. E o Senhor, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É isso que nós encontramos na palavra de Deus. Então nós não podemos estar presos a nenhum sistema nesse estilo. Então entendemos. Agora, assim, sabemos que é uma situação difícil, a questão de dinheiro, né, na nossa paróquia. Aliás, hoje em dia é difícil em qualquer lugar. Qualquer paróquia. Mas a gente está vivendo um tempo em que, por mais difícil que seja, a gente precisa achar de algum lugar, porque nós precisamos formar o material da nossa paróquia agora para os 350 anos. Sim. Então, quais são as maiores dificuldades no momento? Tá. As maiores dificuldades hoje são estruturais, né? Nós nos esbarramos em estrutura. O que eu chamo de estrutura? Qualquer a estrutura externa à paróquia. Nós estamos tentando fazer algumas ações que movam a cidade inteira, porque por ser a igreja católica, por ser nós católicos, mas entendendo o grau histórico desta igreja, a cidade foi construída em torno dela. Então, ela não tem um papel importante somente para nós católicos, mas para todo nazariano. Então, hoje, a dificuldade está ainda em trambitar, em sair das paredes da igreja para a realidade da cidade. Tivemos uma conversa já com a prefeitura, mas ainda tudo muito ainda de promessas, né? Nada ainda muito concreto. Mas enquanto igreja nós estamos nos articulando. As equipes que vão servir nos dias 21, as cavalhadas, nós vamos ter também um passeio ciclístico, um passeio com as marinas, enfim, toda uma estrutura daquilo que o povo de Nazaré gosta de fazer, nós vamos promover. Então, hoje a maior dificuldade ainda é estrutural. Então, nós estamos tentando agora amarrar
com representantes da prefeitura, representantes da cidade, pessoas que transitam em todos os ambientes, para que essa festa ela ultrapasse os muros religiosos e ela chegue a todo nazariano, né? Então vai ser uma festa histórica em todos os sentidos da palavra, assim. Sim. Uma festa que vai transformar a nossa espiritualidade, vai deixá-la mais sólida, mas também os muros, estruturas da nossa igreja matriz, das nossas comunidades rurais, dando pra gente a identidade do que é ser paroquiano de Nossa Senhora de Nazaré. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que quem vem visitar Nazaré valoriza extremamente Nazaré. Quem vem visitar, quem vem morar de fora, acaba se apaixonando por essa cidade. Mas o nazariano, ele ainda precisa reconhecer a potência que ele é. Síndrome do vira-lata. Talvez. Talvez, assim. Ele ainda precisa reconhecer a força que ela é, a cidade é, que o povo é, né? Ainda tem dificuldades de identidade, né? E por isso, tudo é feito às pressas. Tudo é feito às pressas. Quando eu já estou há 1 ano e meio, há quase 2 anos, acho que nós já temos quase 2 anos de uma conversa que nós já tivemos. Sim. Sobre essa celebração. E nós estamos caminhando do nosso jeito, porque nós não somos profissionais em evento, apesar que o tempo todo nós fazemos pequenos eventos, né, pelo povo de Deus e para o povo de Deus, mas nós não somos profissionais, mas estamos nos articulando. Então, os corações disponíveis para o serviço, graças a Deus estamos direcionando e está acontecendo, né? E esse é o ritmo. Devagar, ela vai ganhando proporção até que chegue no momento, acredito que assim, lá do mês de junho em diante, ela vai ser um grande boom, assim, e não tem como mesmo ficar somente dentro da igreja por conta de todo o processo que essa festa deseja fazer na vida das pessoas. Ótimo. Então a gente tem um calendário todo para viver. Se Deus quiser, a partir deste mês, então nós teremos todos os meses um podcast informando a vocês, não o passado somente, mas o nosso futuro, aquilo que nós estamos planejando para essa festa, para esse ano jubilar. Mas a gente tem uma notícia que é assim, eu acho que não só da agenda, tá? Vamos lá. Dia 21 a gente tem uma Santa Missa maravilhosa agora, que vai ser no próximo domingo, então, né, padre? Isso. Se não entendi nada. No próximo domingo vai ter Coração de Nossa Senhora, apresentação da segunda relíquia do altar. Isso. Porque a gente está em obra na nossa igreja, vai ser maravilhoso. Mas nós recebemos no dia 21 de novembro, não, antes do dia 21 de novembro, né, padre? Nós recebemos, mas foi anunciado dia 21, acho que é isso. Eu não lembro, foi no dia do bispo. Isso, dia 21 mesmo. Dia 21 mesmo. Então, nós recebemos do Papa, do nosso lindo, amado, salve, salve, soberano, Papa Leão. Ele mandou para nós a indulgência para aqueles que frequentarem e tiverem todos ali os passos necessários, receberão a indulgência dentro da nossa paróquia. Padre, explica pra gente o que é isso, e inclusive o que é indulgência, porque muitas pessoas ainda têm na cabeça que é da época da simonia, que indulgência se vende, que isso é errado. Explica, padre, pra gente entender melhor esse presente maravilhoso que ganhamos. Sim, nós, de fato, é um presente maravilhoso, maravilhoso mesmo, porque a indulgência, só quem pode entregar a indulgência é, de fato, o Papa. É ele quem dá a liberdade para um lugar, para um grupo, por ocasião sempre de um tempo jubilar, de um tempo festivo. Nós estamos acabando agora o Jubileu da Esperança, e no mundo inteiro algumas igrejas receberam esta graça para auxiliar os filhos de Deus nesse processo. Bom, nós pecamos desejando ou não desejando pecar. Nós recebemos por conta de Adão e Eva o fruto
o fruto do pecado, o pecado original, né? Então nós temos em nós as marcas desse pecado. Quando nós confessamos, nós recebemos o perdão desse pecado. Ele deixa marcas em nós. A indulgência, para além do perdão total e absoluto dos pecados, ele também age diretamente nas consequências dessas ações que ficam em nós, fruto do pecado, né? As consequências desse pecado. Então, a indulgência plenária é a cura por completo para nós, e nós podemos, né? É muito bonito, porque nós podemos receber para nós, ou nós podemos oferecer por um ente da nossa família, por um doente, ou podemos também seguir todas as orações que precisam ser feitas, que eu já vou dizer quais são, e oferecer pelas almas do purgatório. Lembrando aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus: tudo o que ligares na terra será ligado no céu, que desligares da terra será desligado do céu. Isso é o próprio Jesus que dá como orientação à igreja. A indulgência plenária está agindo diretamente a partir desta palavra de Jesus dada ao corpo místico que é a igreja, né? Esta purificação dos pecados, perdão total dos pecados e da consequência deles. Então, como é que eu faço para receber essa indulgência? Primeiro, você visite a igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Não se importe pelo barulho da reforma desses dias, mas visite a igreja, faça a oração do creio, um Pai Nosso, uma Ave Maria, e ofereça pelo Papa Leão. Você rezando essas orações e oferecendo pelo Papa Leão, estando em dia com a sua confissão, ou seja, o que é estar em dia? Confessar-se pelo menos uma vez ao ano, ou estando confessado uma vez ao ano, né, para a Páscoa, por motivo da Páscoa, também não está em pecado mortal, né? Então, não estando em pecado mortal, você faz a sua oração e recebe então a sua indulgência plena. Plenária vem de plena, perdão total, né, do pecado e dos efeitos do pecado sobre a sua vida, ou se você oferecer para alguém, né? Então quer dizer que se a pessoa receber a indulgência plenária e ela recebeu ali, saiu na porta, morreu, céu direto. Oh, que glória! Mas não vamos morrer na porta da igreja, por favor. Para dar trabalho, né, padre? Mas olha, isso é algo muito importante, né? Então, a partir dali, você tem uma história que é perdoada e salva e redimida. Mas continuamos pecadores. E é por isso que, mesmo depois disso, mesmo depois de receber a indulgência, é importante que nós continuemos essa dimensão de buscar uma vida de santidade, lutar contra os pecados, né? Para o ano que vem, detalhe, nós vamos ter nas laterais da nossa igreja panfletos que ensinam como confessar. Muitos panfletos lá para que você possa aprender melhor, fazer uma boa confissão, para que você possa receber essa indulgência melhor, tá bom? Então, a partir do ano que vem, 2026, assim, a partir do final de janeiro, nós vamos ter os panfletos, vamos ter as direções, vamos ter dias específicos somente para a confissão, para auxiliar todos, então, a viver bem esse tempo de indulgência plenária. Podemos pensar também no podcast sobre isso, né, padre? Vamos sim. Ensinar como confessar, pecado objetivo, pecado é muito bom. Vale a pena aprender todos os tipos, como fazer, para não ficar preso aí à dimensão dos esquemas interiores. É verdade. Bom, então a gente já convida vocês para o próximo dia 21, este domingo, às 19h30, participar da nossa primeira missa votiva Nossa Senhora de Nazaré desse ano jubilar. Lá na nossa igreja matriz temos panfletos, olha só. Panfletinhos como este, que está dizendo aqui todos os principais, olha só, tá de longe, né? Mas vocês podem ver lá, todos os principais eventos, são muitos desse ano jubilar. Então você pode pegar lá o panfleto e estar ciente de tudo o que vai acontecer. Isso, só lembrando que logo esses panfletos estarão em todos os comércios da nossa cidade, para facilitar então, por onde você estiver, você vai ser visitado então por nós aí, tá bom? E também nossas redes sociais, Paróquia de Nazaré Paulista, Facebook, Instagram, aqui no YouTube. E também as agendas, né, das nossas santas missas, estejam lá sempre, a gente vai informando
vai conversando com a gente nos directs da vida ou até nos nossos grupos do WhatsApp. E os membros da Pastoral de Comunicação também, a gente está sabendo de tudo, a Secretaria da Paróquia. Não fiquem de fora, porque são oportunidades de viver não só uma festa, porque não é só se alegrar, é crescer espiritualmente. O que a mãe de Nazaré fez não foi, entre aspas, né, só ter um filho, ter só o Filho de Deus. Ela cuidou e educou. Foi sobre isso a nossa conversa hoje. Foi sobre a criação desse Filho de Deus para nos salvar. Foi sobre a educação que ela deu a esse Filho de Deus, mas também deu a nós. O cuidado que ela teve com a nossa paróquia. Cuidado que ela teve com o nosso padre em todo o seu caminho. Cuidado que ela teve conosco, comigo aqui, que contei um pouquinho para vocês. E o cuidado que ela está tendo em proporcionar tudo o que é necessário. Ela intercede, ela intervém para que o nome do Filho dela seja sempre, sempre glorificado. É para isso que nós vivemos, para glorificar o Filho de Deus. E aquela que o recebeu não ia fazer nada diferente disso, né? Então, seja você muito bem-vindo a esse podcast. Você também tem um lugar cativo conosco nesta mesa. Não é à toa que a gente faz podcasts em volta da mesa, porque é o lugar da conversa. É onde a gente vai deixando acontecer e a gente se conhece. Vocês conhecem a gente daqui e nós pelos comentários vamos conhecer vocês daí. Deixem os comentários aí embaixo desse podcast, curtam, compartilhem com outras pessoas. Virão muitas e muitas e muitas novidades a partir de agora. Se você quiser ajudar, também é bem-vindo, tá bom? Padre, o que mais temos? Só um detalhe, né? Além de todas as novidades, muitas pessoas têm me pedido a imagem de Nossa Senhora, né? A réplica. Essa que está aqui, ela foi revitalizada. Aqui ficou na torre da igreja, assim, por mais de 50 anos, né? Nossa. Então, ela foi revitalizada, mas ela ainda não é a réplica. Ela foi tirada para que nós pudéssemos, então, viver todo esse processo. Mas em fevereiro de 2026, as primeiras réplicas de tamanho de 30 centímetros chegarão na nossa igreja matriz para todos aqueles que desejarem. Então, estamos aí numa corrida, vai ser lindíssima. Graças a Deus já estamos nos acordos finais, aprovando imagem, tudo, e logo você vai ver, e nós vamos fazer questão de divulgar para que você possa ter também em sua casa a imagem única de Nossa Senhora de Nazaré. Fazer uma abertura de lista de reserva já. E se você se interessou, coloca nos comentários que a gente faz a abertura de lista de reserva, hein? Tá bom? Padre, muito obrigada. Espero encontrá-la aí nos próximos podcasts, que a gente tem muito para conversar, hein? Vamos sim. Para mim foi uma alegria muito grande poder partilhar um pouco de mim, um pouco da história, da minha chegada até aqui, fazer com que fique mais próximo, né? Que esta mesa chegue na vida também de muitas pessoas e aí consiga entender um pouco melhor o coração do pastor e assim o pastor das ovelhas e assim caminharmos juntos. E vamos continuar andando. Conte comigo sempre com as nossas orações. Galera, boa noite para quem é de noite, bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde. Nós nos encontraremos no próximo podcast e aí, pelos corredores, pelas ruas da nossa cidade, pelos corredores da nossa paróquia. Beijo, meus amores. Até mais.